E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai desvendar o mundo da programação, mas sem pânico. A ideia é dar para vocês uma noção de como o software, como ele é criado, sabe? Tipo do zero. É tipo, você já pensou na lógica por trás de uma receita de bolo? Ah, entendi. Tipo, se você não seguir os passos certinhos, o bolo desanda. Exatamente. E na programação é a mesma coisa. A gente usa a lógica o tempo todo sem perceber. Faz sentido. E como essa lógica vira código. É aí que entra a mágica da programação. O código é basicamente a linguagem que o computador entende. Mas antes de estar programando por aí, a gente precisa entender o básico. A lógica proposicional. Lógica proposicional. Oh. Legal, que nome complicado. Parece coisa de outro mundo. Calma, calma. A ideia é mais simples do que parece. Imagina que a gente só lida com frases que podem ser verdadeiras ou falsas. Tipo, o céu é azul. Ou a grama é roxa. Essas frases são as proposições. Entendi. O céu é azul seria uma proposição verdadeira e a grama é roxa falsa. Perfeito. E na programação, a gente usa essas proposições para criar instruções para o computador. Tipo, se isso acontecer, então faça aquilo. Exatamente. Tipo, se o jogador apertar a tecla A, então o personagem anda para a esquerda. Ah, entendi. Então a gente usa lógica para conversar com o computador, tipo, ensinar ele a pensar. É isso aí. A gente cria um conjunto de regras, um passo a passo lógico, que o computador segue para executar as tarefas. E como a gente chama esse passo a passo? Algoritmo? Algoritmo. Parece coisa de filme de ficção científica. Nada. Algoritmos estão em todo lugar, até na sua cozinha. Cozinha, não entendi. Pensa na receita do bolo de novo, cada etapa, tipo, adicionar os ovos, misturar a massa, é uma instrução. Ah, tá. Então um algoritmo é tipo uma receita, um passo a passo para realizar uma tarefa. Exatamente. Na programação, o algoritmo define as etapas que o computador precisa seguir para executar uma tarefa. Por exemplo, um algoritmo para calcular a média de notas de uma turma, ele receberia as notas como entrada. Entendi. Somaria todas elas, dividiria pelo número de alunos e, por fim, mostraria o resultado. Nossa, parece mágica. Mas e o computador, ele não se perde nesse monte de instruções? Ótima pergunta. É aí que entra a arquitetura do computador com a memória e o processador trabalhando em conjunto. Lembra da memória RAM? Sim, a memória RAM, é tipo a memória de curto prazo do computador, né? Isso mesmo. A RAM guarda as informações que o computador está usando naquele momento e o processador, que é o cérebro do computador, acessa a RAM para ler as instruções do algoritmo e executar as tarefas. Caramba! Então o processador fica lendo as instruções na RAM e executando tudo direitinho, tipo um maestro conduzindo a orquestra. Perfeito. E para essa orquestra tocar a música certa, o computador usa um sistema de endereçamento de memória, sabe? Isso é de embora. Endereçamento de memória. Cada instrução, cada dado, fica guardado em um endereço específico na RAM. É como se fosse um CEP. Mas imagina o trabalhão para o programador ter que decorar todos esses CEPs da memória. Ainda bem que não precisa. Para facilitar a vida, a gente usa as variáveis. Variáveis. Tipo aquela assim, matemática, X e Z. Sim, mas na programação as variáveis são como apelidos que a gente dá para os endereços de memória. Em vez de usar números complicados, a gente usa nomes que fazem sentido. Então as variáveis são tipo etiquetas que a gente coloca nas gavetas da memória para organizar tudo. Exatamente. E com essa organização, o processador consegue acessar as informações rapidinho sem se perder no meio do caminho. Incrível. E a gente nem percebe essa complexidade toda acontecendo por trás de cada clique, né? Pois é. E essa complexidade toda só é possível graças à união da lógica dos algoritmos e da arquitetura do computador trabalhando em perfeita harmonia. Mas a ULA sozinha não faz milagre, né? Ela precisa de dados, de informação para trabalhar. Verdade. E esses dados ficam armazenados na memória RAM, né? Mas como a ULA e a RAM se comunicam? É tipo sei lá, um telefone sem fio. Quase isso. A comunicação entre a ULA e a RAM acontece através de um sistema de vias, que a gente chama de barramento. Imagina um ônibus que transporta dados entre a ULA, a RAM e outras partes do computador. Então, no barramento é tipo uma super rodovia dentro do computador, com dados trafegando para todos os lados. Mas me explica uma coisa. A gente falou que a RAM é rápida, mas ela não é permanente, né? Se o computador desligar, já era. Exatamente. A RAM é volátil, ou seja, as informações só ficam lá enquanto o computador está ligado. É tipo, escrever na areia da praia, sabe? A onda vem e apaga tudo. Para guardar as informações de forma permanente, a gente usa o disco rígido, ou HD. Ah, o HD. O HD é tipo um baú do tesouro, onde a gente guarda tudo que é importante, né? Fotos, vídeos, documentos, tudo vai para lá. Mas o HD é mais lento que a RAM. Sim, o HD é mais lento porque ele usa um sistema mecânico para armazenar os dados com discos que giram e cabeças de leitura que se movem. É como procurar um livro numa biblioteca gigante, sabe?
leva mais tempo do que pegar um livro na sua estante. Entendi. Então a gente tem a RAM, rápido, mas volátil, e o HD lento, mas permanente. E como o computador decide onde colocar cada informação? Eles, sei lá, jogam uma moeda para cima. Nada disso. Quem decide tudo é o sistema operacional, o chefão do computador. Ele gerencia a memória, decide quais programas e dados devem ficar na RAM para acesso rápido e quais podem ser armazenados no HD. Então, o sistema operacional é tipo um maestro, né? Que organiza toda a orquestra. Decide quem toca primeiro e quem fica em stand-by. Exatamente. E para tornar tudo ainda mais eficiente, o sistema operacional usa uma técnica chamada cache. O cache é uma memória pequena e super rápida que armazena as informações que são acessadas com mais frequência. Cache. Parece nome de restaurante francês, hein? Mas qual a vantagem de ter esse restaurante dentro do computador? Imagina que você sempre pede o mesmo prato no seu restaurante favorito. O chefe, esperto, já deixa esse prato pronto para você agilizando o serviço. O cache funciona da mesma forma. Ele guarda as informações que você mais usa para que o acesso seja instantâneo. Ah, entendi. É como ter um teletransporte para os dados mais importantes sem precisar ir até o HD buscar. Mas e como o computador sabe quais informações colocar no cache? Ele tem bola de cristal. Ele não precisa de bola de cristal. O sistema operacional monitora os seus hábitos, tipo um detetive digital, e coloca no cache as informações que você mais acessa. Ele é esperto, né? Demais. É como se o computador fosse aprendendo com a gente, se adaptando às nossas necessidades. Exatamente. E essa combinação de RAM, HD e cache garante que o computador funcione de forma rápida e eficiente, mesmo lidando com milhões de dados ao mesmo tempo. É impressionante como tudo isso acontece nos bastidores sem a gente perceber. E a gente aqui só mexendo no mouse e no teclado, sem fazer ideia da complexidade por trás de cada clique. Pois é. E essa complexidade toda só é possível graças à união da lógica, dos algoritmos e da arquitetura do computador, trabalhando em perfeita harmonia. E pensar que tudo isso começou com a lógica proposicional, aquelas frases de verdadeiro ou falso que a gente viu no começo. Parece que a gente já aprendeu tanta coisa. E ainda tem muito mais pela frente. Mas antes de continuarmos explorando esse universo fascinante, que tal uma pausa para recarregar as energias? Ótima ideia. A gente volta para a última parte da nossa imersão no mundo da programação. E aí, pessoal, de volta para a última parte da nossa imersão no mundo da programação. A gente já explorou tanta coisa. A lógica, os algoritmos, a arquitetura do computador, RAM, HD, cache. Ufa! Mas ainda falta aquele toque especial para dar vida aos nossos programas, né? A linguagem de programação. Verdade. Até agora a gente viu como o computador pensa e organiza as informações. Agora vamos aprender a conversar com ele, usando uma linguagem que ele entende. A linguagem de programação. Legal. Mas qual linguagem a gente vai aprender? Tem tantas opções. É tipo escolher um idioma para aprender, né? Inglês, espanhol, francês. Qual a melhor? Boa pergunta. E, assim como nos idiomas, cada linguagem de programação tem suas características, vantagens e desvantagens. Algumas são mais usadas para criar sites, outras para desenvolver jogos, outras para análise de dados. A escolha depende do que você quer fazer. Então não existe uma língua de mágica que serve para tudo. Cada uma tem seu superpoder. Mas, falando sério, todas elas me parecem um pouco assustadoras. É difícil aprender a programar. Relaxa. No começo pode parecer complicado, mas com prática e dedicação, qualquer um pode aprender. E o legal é que todas as linguagens de programação compartilham alguns conceitos básicos, o que facilita bastante. Um deles é a ideia de variáveis, lembra? Sim. As variáveis são tipo apelidos que a gente dá para os endereços de memória para não ter que decorar aqueles números malucos. Mas o que mais essas linguagens têm em comum? Outro conceito importante são as estruturas de controle de fluxo, que definem a ordem em que as instruções são executadas. Imagina um programa que controla um robô. Você precisa dizer para ele, se encontrar um obstáculo, então vire para a direita. Se não, continue em frente. As estruturas de controle de fluxo permitem que a gente crie essas regras para o programa. Ah, entendi. É como um manual de instruções para o programa, um roteiro que define o que acontece em cada situação. E além das variáveis e das estruturas de controle, o que mais é importante saber? Outro conceito fundamental são as funções. Funções são blocos de código que a gente pode reutilizar várias vezes em diferentes partes do programa. Imagina que você precisa calcular a área de um quadrado várias vezes no seu programa. Em vez de escrever o código várias vezes, você cria uma função para calcular a área do quadrado e usa ela sempre que precisar. Nossa, isso economiza um tempão e deixa o código mais organizado, né? Tipo, ter uma receita pronta para usar sempre que precisar. Exatamente. E por falar em organização, outro aspecto importante da programação é a capacidade de depurar o código, ou seja, encontrar e corrigir erros, os famosos bugs. Ah, os bugs. Todo programador tem pesadelos com eles. Mas como a gente faz para encontrar esses bichinhos escondidos no código? Existem várias técnicas e ferramentas para depurar o código. A gente pode usar um debugger, que é um programa que permite executar o código passo a passo e ver o que está acontecendo em cada etapa.
Também podemos usar testes automatizados para garantir que o programa está funcionando como esperado. Que legal! Então a gente tem um arsenal completo para combater os bugs e garantir que o programa funcione direitinho. Mas me fala uma coisa, como a gente escolhe a linguagem de programação ideal para cada projeto? É só a escolha que a gente acha mais bonitinha. Seria legal, né? Mas a escolha da linguagem depende de vários fatores, como o tipo de projeto, a plataforma que você quer usar, a experiência da equipe e até mesmo as suas preferências pessoais. Caramba, é muita coisa para pensar. Mas o importante é que a gente tem opções para todos os gostos e necessidades, né? E com um pouco de pesquisa e experimentação, a gente encontra a linguagem perfeita para cada projeto. Exatamente. E o mais legal é que o mundo da programação está em constante evolução. Novas linguagens surgem, novas tecnologias são desenvolvidas, as possibilidades são infinitas. É empolgante pensar que a gente pode usar a programação para criar coisas incríveis, desde sites e aplicativos até jogos de inteligência artificial. Mas, para quem está começando agora, qual o melhor caminho para aprender a programar? Uma melhor dica é: comece. Escolha uma linguagem que te interesse, explore os recursos básicos, pratique, experimente e não tenha medo de errar. A programação é como qualquer outra habilidade. Quanto mais você pratica, melhor você fica. E não se esqueça de buscar ajuda quando precisar. A comunidade de programadores é enorme e muito acolhedora. Existem fóruns online, grupos de estudo, cursos gratuitos, uma infinidade de recursos disponíveis para quem quer aprender. E o mais importante, divirta-se. A programação pode ser desafiadora, mas também extremamente recompensadora. Ver suas ideias ganharem vida através do código é uma sensação incrível. É isso aí. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem pelo mundo da programação e se sintam inspirados a criar suas próprias obras-primas digitais. Até a próxima e continuem programando seus sonhos.